Nós vimos até o versículo 5, nós vamos partir hoje do versículo 6. Amém? Estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual na verdade não é outro. Porém, há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo, vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja anátema. Como já dissemos, e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que esse seja maldito. Por acaso eu procuro agora o favor de pessoas ou o favor de Deus? Ou procuro agradar pessoas? Se eu ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. Senhor, aqui está a tua palavra. Espírito Santo, eu clamo pelo teu socorro, pela tua intervenção, porque só o Senhor pode abrir os nossos corações para entender essa palavra. Toma-nos, Deus, de maneira poderosa nessa manhã, tanto aquele que prega quanto quem está ouvindo. Que haja, Deus amado, revelação da tua parte, iluminação, Deus, no coração de cada um. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Bem, queridos, uma das coisas que a gente tem trabalhado aqui é entender que nós não estamos, jamais estaremos rejeitando o Antigo Testamento, certo? Ele faz parte do cânon, ele está aqui. O que a gente rejeita é o mau uso do Antigo Testamento. É preciso saber manuseá-lo. Por isso, aqueles que acompanham a mensagem já faz um tempo, entendem quando eu falo o que é uma lei civil, o que é uma lei cerimonial, o que é uma lei moral. São os 3 tipos de leis que tem no Antigo Testamento. Jesus levou sobre si todas elas, cumpriu todas elas. Só que a moral está sobre toda a humanidade. Até porque dentro de cada um de nós temos essa lei anuviada, embaçada, replicada, ramificada, mas ela está dentro de nós. Todas as tribos, é antropologia isso. Todas as tribos que existem na face da terra, todas as etnias, têm seu código ético e moral dentro de si. E quem colocou isso dentro do homem? Quem colocou esse código dentro do homem? Então, queridos, a lei ela é boa se a gente sabe como utilizá-la. Aliás, ela é perfeita, mas nós não somos. Há dentro de nós uma outra lei, como Paulo dizia, a lei do pecado. Nós estamos o quê? Mortos em delitos e pecados, como diz Paulo em Efésios capítulo 2. Estamos mortos, estávamos, nós não, quem nasceu de novo não está mais, mas estávamos mortos em delitos e pecados. Seguíamos como um cavalo com aquela coisa do lado assim, e aquele freio na boca, sendo guiado para onde o curso do mundo nos guiava, aonde o príncipe da potestade do ar nos guiava. Éramos escravos dele e escravos do pecado. Mas fomos transportados do império das trevas e colocados no reino do Filho do seu amor. Hoje somos escravos dele, por isso que dizemos que somos servos. A palavra servo significa escravo. Nós ou vamos ser escravos do pecado e do diabo, ou vamos ser escravos de Deus. Eu preciso ser escravo de Deus. Então, queridos, a gente precisa ficar bem atento para aquilo que a gente está falando. Por quê? Existe uma doutrina
que é o dispensacionalismo. Quem conhece o dispensacionalismo? Isso está por trás de toda a doutrina deles, mas não é falado muitas vezes. Eles acreditam no pacto da inocência que foi feito com Adão no Éden. Esse foi um pacto que Deus fez. Depois Deus cancelou esse pacto não tem nada mais a ver com o pacto noético. E aí Deus vai e faz um pacto no Noé. Aí depois que Deus cumpriu tudo em Noé, acaba tudo aquilo ali, não passa para outro pacto, ele faz um pacto com Abraão, que é o pacto abrâmico. Aí cumpriu tudo em Abraão, está tudo fechado, tranquilo, ele vai e faz um pacto com Moisés. Só aí temos quantos pactos? 4. Depois de Moisés, passa ano e tal, ele vai e faz um pacto com Davi. Acho que foi Cláudio que uma vez veio com um estudo, ele não estava no processo, né, Cláudio? Cadê o Cláudio? Cláudio veio com o estudo do dispensacionalismo para cá. Estava começando a estudar aqui. E aí ele vai e faz o pacto com Davi. E aí ele faz aquele pacto com Davi, a coisa toda e tal. O trono de Davi cai por causa do exílio na Babilônia e tal. E Deus vai e faz um novo pacto. Quando Jesus entra, que é o pacto da graça. Nós já vimos que o pacto da graça começa quando Deus não elimina o ser humano, né? E depois disso tudo vai ter um 7º pacto, que é o pacto do milênio. Então são 7 pactos que eles apregoam. Aquela Bíblia de Riley, ou de Scott Field, quem conhece a Bíblia de Scott Field? Ela é totalmente dispensacionalista. Totalmente dispensacionalista. Nós não cremos na dispensação. Nós cremos que um pacto, Deus fez um pacto com o homem, é que nós chamamos de aliancismo, né? Deus fez um pacto com o homem e foi renovando esse pacto. Pastor, que base o senhor tem para falar isso? Gálatas 3, por favor, 15. Gálatas 3, verso 15, diz assim: irmãos, fala em termos humanos, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, confirmada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta coisa alguma. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como falando de muitos, porém falando de um só, e ao seu descendente, que é Cristo. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus não pode ser revogada pela lei. Então, o que ele está dizendo aqui? Deus fez uma aliança com Abraão. Qual foi a aliança de Abraão? A justiça pela fé. Ele fez uma aliança com ele. A lei vem depois. Vamos continuar lendo aqui. Não pode ser revogada pela lei, que veio 430 anos depois, a ponto de anular a promessa. Porque se a herança provém da lei, já não decorre da promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Logo, para que é a lei? Ela foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente, a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjo, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um só, mas Deus é um só. Seria então a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum, porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar a vida, então a justiça seria de fato procedente da lei. Mas as Escrituras encerrou tudo, todo mundo, tudo, sob o pecado, para que mediante a fé em Jesus Cristo, a promessa fosse concedida aos que creem. Então a lei veio quando? Depois de Abraão? 430 anos. A lei veio 430 anos com Abraão, com Moisés. Depois, centenas de anos, veio com Davi e tal. Essas não podem anular a primeira aliança. Qual foi a primeira aliança? Com Abraão, que nós seríamos benditos, né? Todas as famílias da terra, pelo descendente que é Jesus. Pastor, mas como é que o pessoal do Antigo Testamento era salvo? Como eles recebiam o perdão dos pecados?
E a salvação, apesar dos sacrifícios que eram feitos, eles nunca foram intencionais para a salvação. A salvação sempre foi pela fé. Fé nesse descendente. Eles criam que Deus enviaria o Messias. Se você abrir Gênesis 3,15, você vai ver sobre uma batalha que vai existir da descendente de Satanás ferir o calcanhar do descendente da mulher. Quem é esse descendente da mulher? Jesus. Lá em Gênesis 3,15. Então todos eram salvos mediante a fé nesse Messias que viria. E nós somos salvos, redimidos pelo Messias que já veio há 2000 anos atrás. Vocês conseguem entender isso? Conseguem? Eu estou conseguindo me fazer explicar? Então, quando eu entendo isso, eu não posso olhar essas alianças que Deus fez com esses homens, grandes homens de Deus, como pactos novos, mas renovação de uma aliança só, porque uma não pode revogar a outra. E os dispensacionalistas dizem que uma revoga a outra. Amém? Fiz esse panorama aqui para a gente voltar a Gálatas 6, 1. E ele começa, 1:6, perdão. E ele começa dizendo assim: estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual na verdade não é outro evangelho, né? Não é outro. Porém, há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Nós vimos como alguns judeus que haviam se convertido a Cristo, eles estavam uma certa dúvida. O que fica da lei para a gente? Estamos na graça, mas o que nós temos que reter da lei? Então eles começaram a acrescentar questões de dias. Hoje as cartas mais importantes para a gente é Gálatas e Colossenses. Elas vão falar muito sobre isso, Gálatas e Colossenses. Que hoje o que tem se acrescentado no Evangelho não é brincadeira não. E aí eles vão dizer que tem que guardar dias, tem que guardar o sábado, tem que circuncidar. Essa é a luta de Paulo. E Paulo, como nós vimos de outra vez, é um momento que aparentemente aqui ele está indignado, porque ele acabara de pregar para esse povo, né? Talvez aqui a Galácia do Sul, há uma briga entre os Gálatas, a Galácia do Norte, a Galácia do Sul. A maioria dos estudiosos, é uma coisa que não chega ao denominador comum, né? A Galácia do Norte tiveram até os celtas passando por ali, mas a gente crê que é a província, né? Que eram várias igrejas, vamos dizer assim, é o Nordeste brasileiro. Eram várias igrejas que, vamos falar Gálatas, são todas as igrejas que estão ali naquela região. E é uma carta circular. A diferença de uma carta para uma pessoa, para um escrito para todas as igrejas, é que uma se chama epístola e a outra se chama carta. Carta ao Timóteo. Paulo está escrevendo para Timóteo. Agora, quando ele escreve aos Gálatas, aos Efésios, já é uma carta circular para todos. Ok? E aqui, quando ele se surpreende, ele fica triste. Aí você me pergunta assim, mas pastor, eu tenho lido profundamente as Escrituras Sagradas, eu tenho lido Atos profundamente, eu faço estudos acurados das Escrituras Sagradas, e vi que houve um concílio em Jerusalém justamente para resolver isso, pastor. Por que então não está resolvido isso, pastor? Foi porque esse concílio veio depois e não antes. Se você abrir Atos, se puder abrir Atos, a gente vai ver que esse é justamente o problema deles lá. Olha Atos 15. Alguns indivíduos que foram da Judéia para Antioquia ensinavam aos irmãos: se vocês não forem circuncidados, segundo o costume de Moisés, não podem ser salvos. Então já havia um problema recorrente na igreja. Mas por que essa carta, se você for ver depois aqui, o líder da igreja quem é nesse período? Tiago.
Tiago chega ali, ouve todo mundo e dá o parecer. Não era Pedro, como muita gente diz, né? A gente está seguindo Pedro. Tiago foi líder da igreja também, né? E Pedro aqui só faz os adendos dele. Então não era Pedro o líder da igreja, tá bom? Ele foi, mas aqui é Tiago o líder da igreja, porque Deus nunca intencionou que houvesse uma sucessão. Cada um teria sua autonomia em cada cidade. Mas isso é outro papo, porque acrescentaram coisas no Evangelho também. Aqui também saiu do Evangelho. Então Tiago, líder da igreja, ele dá um parecer, manda uma carta, e se vocês lerem Atos 15 todo, você vai ver que nessa carta ele diz, olha, evita relações sexuais imorais, evita a imoralidade. Evita também que coma carne de animais sufocados, por causa dos judeus que estão em cada cidade que vocês estão pregando. E eles não atribuem mais nenhum peso legal ou legalista sobre os cristãos. Por quê? Porque ele está usando a coerência. Aqui ele está usando a coerência. A gente tinha que aprender muito com eles, né? Pô, tem um irmãozinho ali que ele fica meio... Quando eu faço isso, a gente vai lá e evita, né? Mas é por amor ao próximo. Se comer carne escandaliza o teu irmão, não coma. Mas a gente não quer saber, quer fazer a nossa vontade, não é verdade? Então Paulo se torna aqui indignado, porque eles estão passando por outro evangelho. Gente, é fácil nós passarmos para outro evangelho. Eu, quando comecei a estudar coisas que eu não devia estudar, ou deveria estudar, mas por alguns detalhes existenciais que eu estava vivendo me enfraqueceu, eu comecei a passar por outro evangelho. Nós começamos a unir muitas vezes os ensinos seculares ao evangelho. E começamos a passar para um outro evangelho. O evangelho é claro ali, mas a gente vai passando, até porque somos produtos do iluminismo, como eu já falei, e do romantismo. Essa mistura toda deu um humanismo exacerbado do nosso século. O humanismo não tem início ali, mas ele acaba criando esse humanismo. Quando a palavra de Deus diz assim, se alguém pregar um evangelho diferente do que eu tenho pregado, essa pessoa é maldita. A gente não quer falar isso. A gente é muito politicamente correto. Como é que eu vou falar para o irmão que ele é maldito? Como é que eu vou falar que ele está errado pregando isso? Eu preciso ser politicamente correto. Paulo não era politicamente correto. Ele ainda diz o seguinte, eu não estou querendo agradar homem, eu vou agradar a Deus. E muitos aqui tentam agradar homem. Muitos aqui querem fazer uma parceria com homens. A pessoa está falando a grande besteira, está falando uma grande heresia e você faz parceria. Você se cala, você é um covarde espiritualmente falando. Paulo não era não. Paulo falou, não estou aqui para te agradar. O evangelho puro e simples é esse. Mas nós não queremos ficar mal com ninguém, não é verdade? Eu não boto nada no Facebook, se eu botar, eu vou botar. Então eu prefiro não botar. Por quê? Porque eu vou na palavra. E vou ser metralhado. Você está dando para entender, gente? Então a gente não tem que se preocupar. Se o irmãozinho chega lá, olha minha amada, eu peguei esse sal grosso aqui, ó. Estou fazendo a campanha do sal grosso. Está errado. Você tá fora do evangelho. É mentira o evangelho. Ai, olha, eu estou seguindo Jesus, mas eu estou aí fazendo tal coisa para ver se ele me atende. Está errado. É a graça do Senhor. É o favor dele. E Deus, ele diz, espera. Ele diz, não, se conserta primeiro comigo. Não vou te dar nada enquanto você não se arrepender e se humilhar. Não pensa esse homem que vai alcançar alguma coisa do Senhor. Homem de ânimo dobre. Uma hora quer, uma hora não quer. Uma hora quer. O Senhor é pessoa. O Senhor é um Deus. Todas as capacidades que você tem de coerência, de concatenar ideias, de raciocinar de maneira equilibrada e conveniente, Deus tem infinitamente mais do que você. Deus não se deixa levar pelas emoções. Deus não se deixa levar pelas emoções. Deus não se deixa levar pelas emoções. Nós nos deixamos levar pelas emoções. Somos emocionalistas.
Não estou falando que emoção não é boa, a emoção é boa. Mas o emocionalismo, ele é doentio, ele é patológico, ele herege. Ok? Porque a gente quer fazer concessões ao Evangelho. Você pode ser educado, você pode ser alguém respeitoso, mas colocando a sua posição. E não fazendo negociata com os outros. Porque tenta agradar homens. No final, você ainda leva uma cabeçada no nariz. Então eles estão passando para um outro evangelho. Estão começando a abraçar Jesus e a circuncisão. Nós vimos aqui o que ele falou em Atos 15. Se não circuncidar, não será salvo. Se não subir o monte, a bênção não vem. Nós precisamos entender, vai ser melhor. Nós precisamos entender que o evangelho é simples. O evangelho não pode ter mistura. O evangelho não é receita de bolo. Mas nós somos tão pecadores, sabe? Tão coisas que a gente fica tentando criar coisas para o evangelho. Calvino, quando ele escreve a sua Instituto da Religião Cristã, no primeiro livro dele, ele vai refutar os papistas justamente com que eles trabalham, que são os pais da igreja. Mas os pais da igreja dizem isso, vocês fazem aquilo. Não, mas o pai da igreja... Olha, é um estudo maravilhoso para quem pode ler. E eu estou relendo novamente ele. Porque há uma tendência da gente colocar Jesus e mais alguém. Mais alguma coisa. É Jesus, mas eu tenho que fazer a minha parte. É Jesus, mas... Gente, presta atenção numa coisa que eu vou falar para vocês. Você pode estar querendo ter... Você tem um sonho para a tua vida. O que eu falei? Que vocês foram o quê? Comprados. Vocês hoje são o quê? Servos do Senhor. Ele comprou vocês com dólar, com euro? Com sangue. Vocês não pertencem mais a vocês. Vocês não são mais de vocês. Ah, mas então eu quero, você vai ser escravo de outra pessoa. E das suas inclinações carnais, que ela vai dominar a sua cabeça. Quando somos comprados por Jesus, é Ele que tem um propósito para a nossa vida. Todos fomos chamados com propósito. Por isso que ele diz lá, que você diz que vai viajar, que vai fazer negócios e vai ser rico. Você antes devia dizer, se o Senhor permitir, eu farei isso ou aquilo. Você não é teu. Você nunca ouviu esse termo? Você não é teu. Eu não sou meu. Você não é teu. Às vezes você está batendo num propósito, Deus já falou, não é isso, eu não vou te honrar aí. Não quero você nisso. E não vai acontecer mesmo. Pode se espernear, pode bater, não vai, mas não vai mesmo. Porque porta que Deus abre, ninguém fecha. Mas porta que Deus fecha também, ninguém abre. Então você é o que é pela permissão do Senhor. Você conquistou o que conquistou pela permissão do Senhor. Eu conquistei o que eu conquistei. Por isso que Paulo dizia, sou o que sou. Evangelho. Sou o que sou. Pela graça do Senhor. Sou o que sou. Ah, pastor, mas se eu decidir fazer isso aí... Pastor, porque se eu decidir agora sair do ministério, ir embora e tocar a tua vida, eu posso fazer? Posso. Vai dar tudo errado. Vai dar tudo errado. Eu vou me amargurar e olha que eu já tentei. Você não sabe de nada. Eu já tentei. Por isso que eu vou dizer uma coisa para vocês. A palavra do Senhor diz, procurai conhecer qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Ele não diz, procurai conhecer qual é a boa, perfeita e agradável sua vontade. É a dele.
Tem gente que Deus já falou assim pra gente, para de orar, ou então ora para que a minha vontade seja feita. A gente está orando para que a nossa seja feita. Aprende a orar, Senhor, seja feita a sua vontade. Senhor, seja feita a sua vontade. Eu me lembro da dona Sueli sentada ali onde o Breno está. Certa vez ela orava, ela lutava, ela... Não estou falando que todos têm que ter a mesma experiência como fosse robô. Cada um tem a sua. E ela ali, profundamente magoada, porque a coluna dela, ela não conseguia mais trabalhar, não conseguia andar. Todo mundo lembra disso aqui do antigo? E ela uma vez saiu dessa igreja aqui e falou, Senhor, seja feita a sua vontade. Se eu ficar com dor na coluna, eu vou te glorificar do mesmo jeito. Se eu não tiver com dor na coluna, eu também vou te glorificar. Seja feita a sua vontade. Veio o ônibus, ela saiu correndo. A partir dali, nunca mais ela sentiu uma dor na coluna. Ela deu esse testemunho aqui. Seja feita a sua vontade. Sabe o que Deus pede de mim, de você? Cede a tua vontade a mim. Cede a sua vontade a mim. Você está lutando para ser a sua. Cede a sua vontade a mim. O Cristo cedeu. Por que eu não vou ceder? Gente, presta atenção no que eu vou falar para vocês. Do fundo do meu coração. Falo isso com muito carinho, para abrir a consciência de vocês. Eu vim conversando no carro com a minha irmã. E a gente estava falando da brevidade da vida. A vida é muito breve. A gente corre atrás de coisas e ficamos loucos, e ficamos frustrados, e queremos ter, e entramos em competição. Gente, presta atenção. Até Drauzio Varela já falou isso, vários estudos. Ele diz o seguinte: quando alguém está para morrer, está chegando a sua hora de morrer, quando essa hora está chegando, que ela sabe que vai morrer, o que ela procura, não precisa não, David, o que ela procura é o quê? Aqueles que ela ama, são os filhos, os netos, a esposa. Quando ela está para morrer, são essas pessoas. Me pergunta uma coisa, ela se preocupa se a conta está na azul? Ela se preocupa se o sofá da sala está bonito e arrumado? Ela se preocupa se, sei lá, o carro que ela tem é do ano? Você acha que ela se preocupa com isso? Ela quer aqueles que ela ama por perto. E aí minha irmã contava de uma irmã que estava no leito de morte, as pessoas vinham visitá-la, e ela feliz, e ela alegre, ela dizendo glória a Deus, e consolava quem ia visitá-la. E aí perguntaram para ela, por que você está tão alegre? Porque eu sei onde vou morar. Você tem essa alegria? John Wesley, presta atenção, John Wesley, ele foi para Nova Colônia, que é os Estados Unidos. Quando ele volta no navio, começa uma tempestade daquela que tu diz assim, agora eu vou morrer. Naquele navio que a onda ia... Só que tinha um grupo lá atrás de moráveis. Todo mundo sabe quem foi os moráveis, já preguei aqui, certo? Os moráveis são frutos do conde Zinzendorf, ok? Que os acolhe ali, há um grande avivamento. E Deus, então, leva esses homens a ser missionários pelo mundo. Os moráveis, enquanto a tempestade estava bravia, sabe o que eles estavam fazendo? Glorificando a Deus, cantando louvores. E John Wesley olha aquilo e diz, meu Deus do céu, eu nunca nasci de novo. Não é possível. Esses caras estão louvando a Deus no meio de uma morte iminente, glorificando a Deus. E eu aqui com um medo terrível. Eu conheço a Bíblia, estudei na faculdade de Oxford, fundei lá o grupo dos irmãos que oravam, mas eu nunca tive a convicção dentro de mim. E foi ali que ele, quando voltou para a Inglaterra, passando pelo Aldergate, ouvindo a exposição de Gálatas, essas que a gente está ouvindo agora, eles têm um novo nascimento e a paz e a alegria do Senhor enche o coração de tal maneira que ele fica, sai dali estarrecido da alegria do Senhor. Por que ele falou, eu não posso ter nascido de novo, porque eu tenho esse medo terrível da morte, eu não posso ter nascido de novo. E essa mulher, louvando ao Senhor no leito de morte.
Às vezes Deus permite os raios na nossa vida para a gente não se apegar a tantas coisas daqui. Não se apegue, irmãos. Steve Jobs foi o cara que trouxe o computador para a tua mão, esse celularzinho ali, com todo o dinheiro dele. E olha que era dinheiro. É muito dinheiro. Eu não duvido se ele seria o homem mais rico do mundo hoje, se tivesse vivo. O Apple, quando é lançada, são filas e filas no mundo inteiro para comprar um celularzinho daquele lá. Se eu não me engano, ele morreu com câncer no pâncreas, não foi? Com todo o dinheiro dele, não teve cura. Alexandre o Grande é cercado de médicos na hora do seu enterro, rege a tradição, para que todos vissem que apesar dele ser um grande homem, conquistador tremendo, nem os médicos puderam fazer nada por ele. Então a gente começa a colocar as nossas prioridades no lugar certo depois dessas visões. A gente começa a colocar nossas prioridades no lugar certo. Há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o Evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo o anjo, vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja maldito. Como já dissemos, e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que esse seja anátema. Por acaso eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Ou procuro agradar pessoas? Se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. E aí, gente, assim que o evangelho genuíno começou a ser pregado, seitas começaram a se levantar em tudo que é lugar. Satanás apagou essa verdade da mente, da justificação pela fé durante anos, até chegar na Reforma Protestante. Quando chega na Reforma Protestante, que essa verdade é pisada de novo, você sabe o que acontece? Começa a pipocar seitas para tudo com lado, no nome de Jesus. Começou a pipocar. Se você comprar o comentário de Gálatas de Martinho Lutero, que ele fala, olha, estão pipocando seitas de tudo que é maneira por aí. Que o inimigo faz isso para confundir a sua cabeça. Faz isso para você sair do evangelho genuíno. Faz isso para você ficar perdido. Faz isso para você não saber qual é a verdade. Faz isso para você se perder no meio do caminho, passar para outro evangelho. Olha que coisa. Aí eu pego essas pessoas, quando Deus levanta homens para denunciar o pecado, para denunciar que aquilo que está sendo ensinado é mentira, aquilo é para te iludir, para arrancar o teu dinheiro do bolso, aí levantam outros e falam assim, não, mas deixa eles, a gente não pode julgar. Se Paulo manda eu julgar anjo, meu amigo, se Paulo manda eu julgar anjo, se Paulo manda eu julgar anjo, se Paulo manda eu chamar esses pregadores de anátemas, malditos, como eu vou ficar fazendo paz e amor com essa galera? É a sua alma que está em jogo, porque se você começar a querer se circuncidar, começar a querer fazer alguma coisa para ajudar Jesus, você vai começar a passar para outro evangelho. E no final você não vai estar mais no evangelho puro. Ok? E ele termina dizendo, ou procura agradar pessoas, por acaso eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Ou procura agradar pessoas? Se eu ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. Nós não temos que agradar as pessoas. Chegar aqui, olha o evangelho, Deus tem vitória, Deus tem libertação. Eu sou o cara que conta aqui 1000 para vocês. Eu queria que vocês tenham mais 1000. Mas o evangelho não é isso. Isso é consequência da tua vida com Deus. É o Deus que vai suprir todas as tuas necessidades, que vai te vestir, que vai estar contigo no momento da dificuldade, que vai abrir portas para você, que vai te curar. Mas isso é consequência de eu andar com Ele na palavra.
Eu não posso colocar isso como a matriz, o carro-chefe, o grande chama-chão para lotar a igreja. O evangelho puro tem que ser pregado, que Jesus morreu por você, pelas suas iniquidades, e você precisa se arrepender ao pó. Confessar o seu pecado para Ele. Olha, eu falei pecado. Por que eu falei pecado e não pecados? Porque você tem que confessar a sua inclinação para o mal. Isso que está dentro de você, egoísta, egolátrico. Essa coisa, você precisa confessar isso para Deus. Se arrepender genuinamente. E crer que é a morte dele, é a morte dele que vai te declarar justo, e não o que você faz aqui. Quando você entender isso, e genuinamente o Espírito Santo soprar no teu coração, a alegria vai te encher de tal maneira, sabe, de tal maneira que você vai falar, eu sei que é isso. Paulo vai escrever isso para Tito. Tem aparência de piedade, mas nega o poder do evangelho dentro dele. Aparência de piedade, mas nega o poder. O evangelho não transformou, não é nova criatura. É só aparência de piedade.